Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Ismael. Hoje eu vou trazer para vocês aqui a matemática do coronavírus. Então a ideia é passar para vocês como que funciona matematicamente a disseminação dessa doença, tá? De forma bastante simplificada. A ideia aqui é ser o mais didático possível, tá bom? Então vamos lá. Eu peguei aqui para vocês a matéria do jornal, do UOL Notícias. No canto esquerdo embaixo tem a fonte, tá bom? Então é o seguinte, coronavírus. Sem restrição de contatos, coronavírus dobrará a cada 3 dias, diz governo. Se medidas de restrição de contato social, como cancelamento de eventos, não forem adotadas, o Ministério da Saúde estima que os casos de Covid-19, doença causada pelo coronavírus, dobrarão a cada 3 dias no país. Isso resultaria, partindo-se dos 98 casos confirmados pela pasta hoje, dia 13 de março, em mais de 200 mil infectados daqui a um mês, no dia 15 de abril. Pessoal, como foi que eles chegaram nesse número de 200 mil infectados no dia 15 de abril? Sabendo que no dia 13, dia da publicação da matéria, havia 98 casos confirmados e sabendo que a doença se espalha, ela dobra a cada 3 dias, segundo o governo, caso medidas de restrição de contato não fossem adotadas. Então, nesse caso, onde medidas de restrição de contato, de cancelamento de eventos não fossem adotadas, o governo estima que a cada 3 dias o número de infectados dobraria e no dia 15 de abril chegaria a aproximadamente 200 mil infectados, tá, pessoal? Então, matematicamente, como é que a gente consegue mostrar esse número, esse resultado de 200 mil infectados no dia 15 de abril, levando em consideração esse cenário? Vamos lá. Então, eu fiz as continhas aqui para vocês, no papel mesmo, tá? Eu tenho a primeira coluna aí, pessoal, de AN. AN seria a sequência, seria qual posição na sequência, certo? E o dia eu coloquei para vocês começando no dia 13. Então, A1 seria o primeiro valor da sequência. E isso acontece no dia 13, porque foi o dia que foi publicada a matéria, certo? E nesse dia tinha no Brasil 98 infectados. Então, a partir disso é feita uma estimativa, tá? O que ele fala na matéria? Que de 3 em 3 dias o número de infectados dobraria dadas aquelas condições, certo? Então, no A1, que seria o primeiro dia, certo? A1, dia 13 do 3, 98 infectados. A2, pessoal, seria no dia 16 do 3, ou seja, 3 dias depois. O que aconteceria? O número de infectados seria 98, que é a situação anterior, vezes 2, certo? Se dobra, você multiplica por 2, certo? Isso é a mesma coisa que 98 vezes 2 a primeira, tá? Depois eu vou explicar porque eu coloquei 2 a primeira aí nesse expoente, tá? E fazendo a continha dá 196 infectados no dia 16 do 3. Isso é uma estimativa, tá, pessoal? Indo para a terceira linha, a gente tem o A3, certo? Ou seja, isso acontece no dia 19 do 3, que é 3 dias depois do dia 16. Então, o intervalo de tempo é sempre de 3 em 3 dias, tá? Então, o que acontece no dia 19 do 3? Você vai ter o número de infectados da situação anterior, certo? Vezes 2. Ou seja, na situação anterior, a gente tinha 98 vezes 2, certo? Então, na situação 3, vai ter 98 vezes 2, que era da situação anterior, vezes 2, ou seja, dobrou o número de casos, certo? Dobrar significa multiplicar por 2. E o número, aí a gente tem que isso é igual a 98 vezes 2 ao quadrado. Olha que interessante. Na situação anterior, o resultado deu 98 vezes 2 a primeira. Nessa situação 3, né? A gente tem 98 vezes 2 ao quadrado. Aumentou uma unidade, expoente do 2. Foi só isso que alterou, certo? E fazendo a continha dá 392 casos, 392 pessoas infectadas. Continuando, pessoal, o raciocínio, a gente vai para o A4, certo? Isso acontece no dia 22 do 3. Quanto que dá isso, pessoal? Vai dar 98 vezes 2
ao cubo. E fazendo a continha das 84 pessoas infectadas, certo? Pessoal, se você continuar essa conta, o que você vai perceber? Que aí depois vai dar, no quinto caso, 98 vezes 2 a quarta. Depois sexta linha, 98 vezes 2 a quinta. Aí depois 98 vezes 2 a sexta, depois 98 vezes 2 a sétima, depois 98 vezes 2 a oitava, e assim por diante. Até chegar, pessoal, no dia que a gente quer, que é o dia 15/4, certo? Vai dar 98 vezes 2 elevado a 11. E fazendo essa continha, dá 200.704 casos de pessoas infectadas, tá? Então, assim, foi assim que foi feita essa conta, né, para chegar no dia 15/4 e chegar nesse número de mais de 200 mil pessoas infectadas. Pessoal, mas olha só que interessante, vamos continuar essa análise. O que a gente observa aí na coluna de infectados? A gente observa que tem sempre 98 vezes 2 elevado a um número, certo? Agora compara o valor do que aparece junto com A com o expoente do 2. Então, por exemplo, se você pegar, vamos pegar logo na última, A12. Qual que é o expoente do 2? É 11. É um número a menos. Pega qualquer linha, pessoal, que você quiser aí, você vai ver que é o seguinte, existe um padrãozinho aí, certo? A posição, no caso, né, que está representada pela letra A e o número, certo? Então, por exemplo, se você pegar o A7, você vai ter 98, você vai ter que o número de infectados é 98 vezes 2 a sexta. Então, o expoente está sempre uma unidade a menos do que a posição, certo? Então, você começa ali no A1, a gente tem 98, você poderia escrever como vezes 2 elevado a 0, porque 2 elevado a 0 é 1. Certo? Ou seja, não altera esse 98. Se você pegar o A2, você tem 98 vezes 2 a primeira. Se você pegar o A3, você tem 98 vezes 2 ao quadrado. Se você pegar o A4, você tem 98 vezes 2 ao cubo. Então, sempre o expoente do 2 está sempre uma unidade a menos do que o valor da posição. Certo? E olhando só para o 2... certo? Olhando só para o 2 agora. Você tem 2 à primeira, 2 ao quadrado, 2 à terceira, 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta, 2 à sétima, até chegar no 2 a 11. Ou seja, esse 2 ele se mantém constante. A única coisa que altera aí é o expoente, certo? Pessoal, vocês lembram que tipo de função onde o x está no expoente e a base ela é mantida constante? Função exponencial, né, pessoal? Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma função exponencial. Como que é a função exponencial? f de x igual a ax. Esse a é a base, é um valor constante, certo? E esse x é que varia. Como o x é que varia e o x está no expoente, então isso é chamado de função exponencial, porque o x está no expoente, certo? Pessoal, para que seja considerado uma função exponencial, essa base ela tem duas condições. Esse a tem que ser maior do que 0 e esse a tem que ser diferente de 1. Certo? São condições para que seja considerada uma função exponencial. Tá bom? Bom, continuando. Que mais? A gente pode dividir em dois casos. O caso onde esse a está entre 0 e 1, que seria o segundo gráfico que aparece aí na figura, e o caso onde esse a é maior do que 1, certo? Então, no caso onde o a é maior do que 1, esse a é o crescente. O caso onde o a está entre 0 e 1, a gente vai ter uma função exponencial decrescente. Tá, pessoal? No nosso caso, o que a gente tem? A gente tem que a base é o número 2, certo? Se a base é o número 2, a gente cai em qual dos dois casos aqui, pessoal? A base, que é o a, é 2. O a é maior do que 1? Sim, 2 é maior do que 1. Portanto, a gente cai no primeiro caso, ou seja, nós temos uma função exponencial crescente. O que significa isso, pessoal? Significa que se eu
plotar no gráfico os pontos, o que vai acontecer? Os pontos vão formar essa curva aí da esquerda, né? Ou seja, uma função exponencial crescente. Tudo bem, pessoal? Então foi isso que eu fiz aqui para vocês. Então eu peguei os pontos e plotei no gráfico e a gente vê que forma uma função exponencial crescente, ou seja, cresce muito rápido o número de casos de pessoas infectadas, caso não haja todos os tipos de restrição que foram abordadas aí nessa reportagem. Tá bom, pessoal? Então cresce muito rápido, muito rápido. Ó, agora olhando aqui, pessoal, casos oficiais de Covid-19 no Brasil. O que a gente observa? Observa que o gráfico segue exatamente o gráfico da função exponencial que a gente viu tanto aqui, né, com a representação dos pontos, certo? Da estimativa que a gente fez, como aqui, que é a definição de função exponencial. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? A gente consegue abordar também essa questão como progressão geométrica, mas eu posso abordar isso no próximo vídeo para vocês, tá bom? Olha que legal esse gráfico, pessoal. Bom, é isso, tá? Espero que tenha ficado mais claro essa questão de função exponencial, de como tratá-la, de como é que funciona, tá? Então, pessoal, reforçando, tomem aí os devidos cuidados, né? Evitem sair de casa, sigam as recomendações do Ministério da Saúde, tá bom? Porque o negócio é sério mesmo, tá bom? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, deixa o seu like, comente, compartilha com os amigos, se inscreve no meu canal, acione o sininho para receber a notificação das próximas aulas, tá bom? Valeu, abração, até mais, até a próxima aula, tchau!